Olá a todos, dando continuidade aos especiais do Espiritismo na cultura pop, falando sobre cinema, hoje nós vamos falar sobre a obra Soul, da Pixar Disney, e geralmente eu tenho trazido aqui obras que não são diretamente relacionadas ao Espiritismo, mas que demonstram clara influência do mundo espiritual. É claro que a obra Soul, por si só, ela já tem a natureza espiritual, uma vez que se trata de espíritos, né? Nós temos uma relação com o mundo espiritual mais direta aqui. Então, ainda assim, eu vou trazer alguns fragmentos de obras literárias conhecidas para dar algum embasamento, mas a gente vai poder analisar com mais tranquilidade, uma vez que essa é, obviamente, uma obra relacionada com o mundo espiritual e, em certa forma, também com o próprio espiritismo. Bom, Soul é um desenho, como eu disse, da Pixar Disney. No Brasil, aqui no Brasil, ela ganhou um subtítulo chamado Uma Aventura com Alma. Ela é uma produção de 2020 e do diretor Pete Docter. Foi lançada em dezembro. É uma mistura de musical com aventura e é um filme americano. A obra basicamente trata da vida do personagem chamado Joe Gardner, que é um professor de música do ensino médio. Ele também trabalha dando aulas particulares de música. E a grande paixão da vida dele é a música, mais precisamente o jazz, né? E daí o nome Soul, ele também, em inglês, ele tem um paralelo, né? Porque Soul, em inglês, a gente pode traduzir como alma, mas também é o título de um estilo musical que é basicamente um mix do jazz com o blues, né, o soul music, extremamente arraigado na cultura musical americana, principalmente na cultura das pessoas, cultura negra, né, cultura tem muita conexão o blues de uma forma geral, né, com o pós-escravidão, né, americana, enfim. Então o Soul tem essa dualidade de nome, e esse personagem principal, que é negro, ele tem a paixão pela música, e o grande sonho dele é ser um músico completo. Ele não se sente assim, o personagem ele tem alguns problemas de adaptação e de se sentir fracassado por não ter realizado esse sonho. E quando ele consegue finalmente um convite para fazer parte de uma banda com uma cantora famosa do jazz, é que a história se desenrola. Eu vou falar, né? Como sempre, o foco não é a classificação ou a crítica ao filme, mas sim as discussões sobre o mundo espiritual. E nesse aspecto eu sempre lembro que eu vou entrar em detalhes das obras, então é óbvio que vão haver spoilers. Então, se você não assistiu Soul, enfim, assista e depois, com interesse, vem aqui ouvir um pouco sobre a questão espírita e espiritual da obra, mas não veja esse vídeo antes de assistir, porque provavelmente eu vou entregar algumas coisas. Então, dando continuidade, esse personagem, então, ele acaba desencarnando no momento em que ele está para realizar o grande sonho da vida dele, e aí começa a saga da história do filme, né? E outro personagem que é marcante na obra é um personagem que não tem um nome, porque ainda não encarnou, né, na história do filme, mas é chamado de 22. Então, o 22 e o Joey são os personagens que acompanham essa história. Bom, eu trouxe algumas imagens aqui para a gente começar a conversar sobre o filme. E o Joey, como eu disse, ele é um músico apaixonado por jazz, né, pelo soul music, e é interessante que quando ele está tocando, ele, de certa forma, ele transcende, né, a própria existência material, e o filme coloca isso um pouco mais. Eu vou entrar em mais detalhes mais para frente, mas o filme ele demonstra, não só no Joey, mas em outros personagens, a transcendência desse personagem ao mundo espiritual, através da paixão, né? Não da paixão por algo, né? A pessoa fica tão imersa
naquilo que ela gosta, que ela acaba transcendendo ao mundo espiritual, se desligando do mundo material. E no caso do Joey, que é um músico, é o momento em que ele está tocando. Inclusive, isso é demonstrado no filme em determinado momento, em que ele toca, que ele transcende, ele sai do mundo material e vai para o mundo espiritual. Eu achei bem interessante essa analogia no filme. Aqui são as imagens, como eles se parecem quando eles estão. O Joey está desencarnado, né? E quando ele conhece a 22. O Joey, uma coisa interessante, e aqui a gente já tem uma certa influência do mundo espiritual de fato, é que mesmo ele tendo essa forma, né, o filme trata os espíritos com essa forma meio fantasma, né, muito próxima do que a gente já viu em desenhos clássicos, né, sobre fantasmas, como o caso do Gasparzinho, por exemplo. Mas ainda assim é interessante porque ele mantém as características físicas. A gente vai ver isso num outro personagem que eu vou mostrar mais pra frente. Mas é legal que eles mantêm a identificação com o corpo físico. A gente sabe que o corpo físico é uma cópia do corpo perispiritual, né? Eles são ligados célula a célula, mas o corpo físico é uma cópia do espiritual e não ao contrário. E aqui a gente tem isso, mas é claro que a Disney trabalhou isso de uma forma não tão detalhada, até porque se fosse idêntico, perderia-se a questão lúdica, né, do espírito na história. Ok, mas eu achei legal o fato de que, no caso do Joe e de outros, eles mantêm as características primordiais, né, do corpo. Você identifica o personagem mesmo em forma espiritual. A 22, ela tem essa forma criança, porque no filme eles trabalham a ideia de que os espíritos eles optam pela encarnação, como é mesmo de fato, né? Mas para fazê-lo eles precisam descobrir uma aptidão. E aqui a gente pode traçar um paralelo entre o mundo espiritual, não no sentido de aptidão, mas a missão de cada um de nós. A gente sabe que nós, enquanto encarnados, temos uma missão a cumprir, né? Então eu traço esse paralelo entre a nossa missão no sentido de trabalho a ser realizado aqui no plano material. Então digamos que a 22 ela não conseguiu ainda configurar a sua existência material. O filme mostra isso, né? Que ela é uma personagem, é um espírito que está há muito tempo lá, já passou por várias eras, sem encarnar, porque ela não vê o porquê disso. Ela não consegue entender, a princípio, qual é a vantagem, por que as pessoas encarnam, o que tem de bom na vida encarnada, para que serve a vida encarnada, né? Então, ao longo da história, através do Joe, através do contato com o Joe, que é uma pessoa que ainda está encarnada, né? O Joe, ele está, na verdade, semi-desencarnado, digamos assim, porque ele sofreu um acidente, mas ele não morreu, ele ainda está... o corpo dele ainda está funcionando por aparelhos, né, no plano material. Então por isso que ele consegue ter essa existência entre os dois mundos no filme, né? O filme se justifica dessa maneira. E através dele ela vai experimentar o que é a vida material e vai descobrir. E é muito interessante também nessa parte, porque através do corpo do Joey, em determinado momento do filme, ela experimenta coisas no mundo material e ela se encanta. Seja pelo gosto, por exemplo, do alimento, seja por uma imagem que ela vê, então um contato que ela tem, então ela começa a entender as maravilhas, né? Porque é importante para um espírito encarnar. E é bem interessante também nessa parte, porque através do corpo físico do Joey, ela ganha alguma experiência material, alguma experiência da encarnação e gosta, né? Então nos dá também essa conotação de quão importante para o espírito é passar pelas encarnações, exatamente para aprender, para se relacionar, para se desenvolver. Então isso tem tudo a ver com o que a gente já conhece do mundo espiritual e do mundo material, dessa relação entre os dois, e isso também fica bem caracterizado no filme, eu achei também muito interessante. Bom, uma das obras que eu trouxe para a gente hoje é a obra O Mundo que Encontrei, do espírito Luiz Sérgio. E aqui ele conta algumas coisas que eu achei que fazem um paralelo, né? Ele diz assim, por exemplo: prometi que faria uma descrição da cidade onde vivo, realmente pode-se assim chamar, embora não seja muito grande,
é um local de trânsito. Então, nós estamos aqui agora vendo o Luiz Sérgio relatando o que ele encontrou no mundo espiritual. Então, o lugar onde ele está, quando ele escreve essa obra, ele fala que é uma cidade, uma cidade, é muito parecido com uma cidade, ele diz. Não é grande, né? E é um local de trânsito, exatamente o que a gente encontra no filme, né? O mundo em que está vivendo a 22 e para onde o Joey vai é um lugar de trânsito. Então, os espíritos estão lá em preparação para encarnar. Então, exatamente o que descreve o Luiz Sérgio. Ele diz: assim, isso significa que não paramos muito nela. Então, olha que interessante. Já me disseram que de lá ou se reencarna ou se muda para outras, de acordo com as possibilidades de cada um. Então, exatamente o mundo em que a 22 vive é o que o Luiz Sérgio está vivendo nesse momento. É um mundo transitório, né? Uma cidade de trânsito, onde os espíritos podem se mudar para outro lugar, né? E o Luiz Sérgio ele explica que ele próprio está estudando e para poder adquirir mais conhecimento, né? Eu vou passar mais informações daqui a pouco, mas para poder ascender do ponto de vista de conhecimento, ele vai mudar para outro lugar. Quer dizer, você vê que de acordo com a capacidade, merecimento, ele vai transitando entre diferentes lugares no mundo espiritual. Ou para reencarnação, que aí, se a gente fosse comparar com o filme, nós poderíamos entender, por exemplo, o Luiz Sérgio, que seria comparado ao Joey, né, um espírito que acabou de desencarnar, ou está em processo de desencarne, que veio para esse lugar e ele vai, então, para outro, a depender das suas condições, dos seus aprendizados, né? E, ao mesmo tempo, a 22, que é um espírito que está em preparação para encarnar. E o filme mostra bem isso, porque a 22, todos aqueles espíritos que estão lá para encarnar, né, que estão nessa aparência de criança, eles estão passando por aprendizados, eles estão entendendo profissões, vidas, né? Tentando entender os seus propósitos. Então você vê que é um mundo, de fato, de preparação e um mundo de trânsito. E aí o Luiz Sérgio fala o seguinte: acho que minha transferência ainda vai demorar, porque há uma série de itens a cumprir e métodos a adquirir. Então olha só que interessante, né? Relativizando isso com o filme, fazendo uma relação com o filme, melhor dizendo, ela explica que há muitos itens a serem cumpridos e metas a adquirir. Exatamente o que passam os personagens, né, ali juntamente com a 22, cumprindo etapas para alcançar o momento de reencarnar, né? E ele diz: só depois de me acharem apto poderei ir, estou no curso primário. Então ele está estudando, assim como esses personagens também estão estudando no mundo espiritual. E aí ele diz assim: aconselharam-me a estudar um ramo completamente diferente ao qual damos muito pouca importância, o das humanidades. Na terra dos encarnados, damos-lhes o nome de ciências humanas. Acham muito importante e, nesse ramo, inclui a medicina também. E aí o Luiz Sérgio brinca, né? Se os médicos soubessem, né, que a medicina é estudada no plano espiritual como ciências humanas. Então, no filme mostra isso, né, a 22 estudando, e aí tem vários tutores. Eu vou falar um pouco sobre os tutores também um pouquinho mais à frente, mas a gente tem vários tutores que se tornaram espíritos grandiosos na Terra, né, passando ensinamentos, né? Então a gente tem personagens que foram bem relevantes na vida encarnada, que estão no plano espiritual ensinando, né? Então isso é bem interessante e aqui relatado pelo Luiz Sérgio também um pouco disso. Bom, no desenho, além daquelas duas formas espirituais características que a gente viu, né, com a 22 e com o Joey, nós também temos essas figuras aí que são espíritos que eles são como tutores dos grupos espirituais. Eles são enormes, né, se comparados com os outros. E eles são um pouco disformes, eles lembram, se a gente for pensar, parece uma pintura de Pablo Picasso, né, um pouco abstrata,
Mas aqui é interessante que essas formas, eles são uma espécie de organizadores. Em determinado momento, quando o Joey volta, uma das figuras, né, fala para ele assim que então ele vai ser um tutor. Então dá a entender na obra que esses espíritos são espíritos que voltaram e não foram para outro lugar. Eles não seguiram para um plano espiritual ascendente, digamos assim. Eles continuam nesse plano e, ao ficar lá, se tornaram tutores, ajudando os espíritos que vão encarnar. Então é interessante porque, de certa forma, ele também espelha o que acontece em muitas obras do André Luiz, né? Onde a gente percebe que existem espíritos que estão muito próximos ao plano material, né? Muito próximo ali das zonas umbralinas, e eles são uma espécie, são guias, né? Eles ajudam aqueles espíritos que estão chegando do plano material ou indo encarnar nesse processo de adaptação, no entendimento da vida que segue, né? Ou que vai recomeçar. Então é bem interessante e dá para fazer essa analogia. E são espíritos que, embora tenham um conhecimento maior do mundo espiritual, nesse filme, eles são espíritos que guardam características humanas. Então eles não são espíritos angelicais, por exemplo. Eles são espíritos... Você percebe que há discordâncias, que há comportamentos ainda viciosos em alguns deles, né? Vaidade... alguns, às vezes, eles enganam uns aos outros de uma forma leve, mas acontece. Então, são espíritos que são tutores, sabem mais do que os outros sobre o mundo material e espiritual ali, mas eles são imperfeitos. E isso é muito a realidade, né? Do que a gente conhece das obras do André Luiz, né? Espíritos que estão também aprendendo, como nós, mas com um passo um pouco maior, aliás, um pouco mais à frente dos demais. Então eu achei bem interessante, isso também espelha bem a realidade do mundo espiritual. Então aqui só alguma imagem, né, para mostrar. Então aqui nós temos essas figuras, né, de tutores, né, e os pequenininhos aqui, que são os espíritos que têm esse formato mais infantil e aqueles que estão se preparando para reencarnar. E é interessante também que no filme mostram que eles se organizam por aptidões, já que o filme coloca que são todos espíritos equivalentes do ponto de vista, vamos dizer assim, da infância, né? Que são todos crianças, se preparando. No filme, no caso, eles colocam como se fosse a primeira encarnação, né? São espíritos que estão conhecendo a encarnação, então eles não têm uma forma perispiritual que se assemelha a um corpo de adulto, como é o caso do Joey, por exemplo. Eles se organizam por aptidões, que é outra coisa também que nós já aprendemos que acontece no mundo espiritual com os espíritos que estão estudando, os espíritos que estão em formato de criança, estudando nas escolas no plano espiritual, eles também se organizam por aptidões, né? E esse também é espelhado nessa obra aqui. E aí cada um desses mentores, eles organizam esses grupos, os grupos mais com mais energia, os grupos mais com crianças, né, com espíritos infantis mais tranquilos. Então ele tem todo esse movimento que é bem interessante também. Bom, aqui o Livro dos Espíritos, né, tem algumas explicações que eu acho que são bem pertinentes. Segundo o que acabais de dizer, os espíritos em sua origem seriam como as crianças, ignorantes e inexperientes, só adquirindo pouco a pouco os conhecimentos de que carecem com o percorrerem de diferentes fases da vida. Então olha só o que o Espírito diz. Sim, a comparação é boa, a criança rebelde se conserva ignorante e imperfeita. Seu aproveitamento depende da sua maior ou menor docilidade. Mas a vida do homem tem termo, ao passo que o dos espíritos se prolonga ao infinito. Então há uma comparação entre o desenvolvimento espiritual com o comportamento infantil. Então, os espíritos menos evoluídos, eles são mais infantis na atitude, e conforme eles evoluem, eles vão adquirindo uma certa habilidade pré-existente. Isso vai ser útil também para a nossa conversa aqui. Bom, outra coisa que eu achei bem interessante nesse desenho
e é ilustrada por esse personagem, que é o Moonwind, é a existência do espírito encarnado também no plano espiritual.